Olá, bem-vindos ao nosso canal e vamos falar aqui sobre algumas perguntas de vocês deixadas aqui nos vídeos anteriores sobre mediunidade, sobre sonhos, sobre tratamentos espirituais. Vamos começar com essa aqui. Eu tenho uma prima que tem uma entidade vampirizando ela. Ela não consegue sair disso sozinha. Quero ajuda, mas é muito difícil. Como é que faz para ajudar nesse caso aí de uma vampirização? Esse assunto vampirização, inclusive nós temos alguns vídeos que Pai Damião ele fala sobre esse assunto, né? Que é, ou seja, algum espírito ou até mesmo encarnado, é como se fosse um processo de obsessão, né? Que vai drenando todas as suas energias. Então, assim, primeiramente é muito importante você se colocar em oração em benefício desta pessoa, que você se sente vampirizada, porque Pai Damião sempre ensina que o outro é o reflexo do que está inquieto dentro de nós e, consequentemente, que sejamos faróis, né, para iluminar aí as sombras, né, aí o campo sombrio de quem quer que seja. Então, assim, ao vampiro, né, a esse espírito que está drenando as suas energias, vamos emanar amor, positividade, orações. Inclusive no livro aqui, né, Fábio, aqui do Poder do Arcanjo Miguel, tem muitos decretos, inclusive aquele da invisibilidade. O pessoal pede muito sobre o decreto da invisibilidade. Faça o decreto da invisibilidade do Arcanjo Miguel. Eu recomendo para muitas pessoas que estão nessa situação de vampirização, se sentindo sugado emocionalmente, espiritualmente, né, por conta de várias questões, inclusive de obsessão. Faça o manto da invisibilidade. É muito bom. E tem aqui no livro o Poder do Arcanjo Miguel. Inclusive tem também vídeo também, os né? vídeos e tem também os 21 dias do Arcanjo Miguel, que remove chips, implantes, ataques, né, ligados a vidas passadas de outras dimensões. Inclusive acabei de postar recentemente no canal do Águas. Então você faz esse vídeo e repete 21 vezes. Eu queria saber o que está acontecendo comigo. Esses dias uma amiga estava passando o reiki, recebi a presença do Arcanjo Uriel, me cumprimentou e despediu. Interessante, né? Que a experiência da pessoa, do receptor, né? A pessoa que está recebendo a aplicação da energia Reiki é muito particular, é muito individual. E tem muito a ver também com a sintonização, né? Desse religar, da sua própria religião, daquilo que você acredita. E às vezes, né? Esses sinais como o anjo aqui, Uriel, né? Que a pessoa aqui está descrevendo uma ação, um movimento ali enquanto estava recebendo energia Reiki, porque o próprio Reiki ele vai conectando, né, os chakras, abrindo, né, esses vórtices, essas hélices aqui nos nossos campos energéticos e, consequentemente, proporciona uma expansão da consciência. Algumas pessoas dizem que uma sessão de Reiki, né, de 1 hora mais ou menos, equivale a quase 6 horas de descanso. Então, perceba o quanto de profundidade, né, o nosso corpo entra no relaxamento e, consequentemente, pode sim você ter acesso a esses campos que você já tem essa sintonia de forma consciente ou inconscientemente, porque às vezes já é o seu anjo, o seu arcanjo ali por afinidade. No livro O Arcanjo Miguel tem falando sobre os raios, os anjos que estão associados, data de nascimento. Então vai observando isso também para você ir entendendo todo esse novelo que está sendo desenrolado. Eu acredito que ainda tem muita história para aí. Inclusive Uriel é o do 6º raio, do raio Rubi e da Mestra Nada. Então é o raio de Maria Madalena. Então é uma conexão que você pode estar tendo, né? E o anjo, o arcanjo do raio, ele já aparece para que a gente sinta o nosso propósito, inclusive qual a nossa missão de vida com o determinado raio. Então estude mais sobre o 6º raio, o raio Rubi. Tem mais perguntas aqui. O que devemos fazer o tratamento mesmo quando não estamos em nenhum problema físico visível? Outro detalhe é picos de sonhos durante o dia que vem do nada. O que seria? Não tem insônia à noite. Então essa pessoa fez 2 perguntas. Você deve fazer o tratamento espiritual mesmo se não tem sintomas, se não tem nada, como os tratamentos da quarta-feira do Pai Damião. Sempre é um fortalecimento, né? Eu acredito que o tratamento espiritual, mesmo que não esteja no campo perceptível, né, visível, então é sempre bom purificarmos, né, a aura, os nossos campos energéticos, inclusive afastando qualquer tipo de interferência, formas, pensamentos, né? Aquela nuvenzinha, né, que o Pai Damião sempre explica, que fica ao nosso redor, que por alguns instantes pode sim encontrar uma brecha aí aberta no nosso campo e aí fazer toda uma bagunça, atraindo inclusive espíritos de equivalência, né, de vibração. Então, assim,
é importante, né, estarmos sempre em um tratamento espiritual, como uma forma de fortalecimento, né? A confirmação da nossa proteção espiritual sempre é muito bom. E a segunda pergunta... Dos sonos durante o dia. Dos picos, né? Dos picos de sono. Então, esses picos de sono, às vezes, são naturais. Você pode estar passando por algum processo de calibragem energética. A calibragem da sua mediunidade é uma das hipóteses, tá? Uma outra situação que você pode estar desprendendo muita energia vital, principalmente enquanto você dorme, né? A depender dos locais em que o seu espírito está sendo conduzido, né? Então, assim, é muito importante verificar como está o seu sono, a qualidade do seu sono, quais são as questões de ordem estressante, né, da sua vida material que está te acometendo. Então, assim, são várias situações, porque o sono, muitas vezes, psicologicamente aqui, às vezes pode estar associado com um campo de fuga, né? Às vezes você está passando por um problema em que você não quer dar conta naquele momento. Então, o seu organismo, né, o seu corpo cria um mecanismo de fuga também. Então, você vai ficando cada vez mais letárgica e com muito sono, como um processo de fuga. Então, é muito bom observarmos, né, por quais canais isso daí está acontecendo. A autoanálise, né? Então, você pode fazer essa autoanálise, a autovigília, né, e entender como está o seu campo, tá? Inclusive, o Pai Damião ensinou a fazer em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo 3 vezes quando estiver bocejando. Principalmente quando você vai fazer uma oração durante o dia. Então você faz em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo 3 vezes para cruzar, para não ter interferência. O que significa ver almas e depois de um tempo passar a ouvir conversas entre as almas e conversas incluindo a pessoa que está ouvindo. Então, assim, ver almas é um tipo de mediunidade, né? Clarividência. Então, isso daí já é um florescer, né? Uma manifestação da sua habilidade mediúnica. Que talvez há um tempo você não soubesse, né? Ou não percebesse assim, porque às vezes os indícios já vão sendo dados, né? Eu já falei aqui nos vídeos anteriores como foi a minha questão da infância, né? Que eu via, só que não compreendia, tantas outras questões que eu já falei. Então, assim, é importante você acolher esse florescer dessa sua mediunidade, né? Buscar um local da sua confiança, um meio para você ter a educação mediúnica, porque às vezes as pessoas acham que é um grande privilégio, né, ter a clarividência por conta de tantos acessos, mas não só coisas boas o clarividente enxerga, né? Então, às vezes são cenas, são espíritos desafiantes. Então, é muito bom, né, essa pessoa que está aí percebendo essa habilidade de ver almas, né, ou seja, a clarividência, checar aí um momento de educação mediúnica para alinhar e perceber como melhor utilizar essa habilidade. Gostaria de saber se o evangelho no lar atrai espíritos e se eles ficam no lar. Atrair, atrai, não é tudo que a gente chama na vibração. Então, a questão de ficar no lar, você fazer o evangelho, chamar os seus mentores e no final pedir que eles sejam recambiados, entregues, levados, e tudo vai ser feito dessa forma. Não fique com medo desses espíritos ficarem, né? Porque se eles estão ali, é alguma afinidade energética também com você que fez o evangelho, e às vezes a casa também tem espíritos que precisam fazer limpeza nesse ambiente. Então o evangelho no lar, você faz, harmoniza, chama os guias e vai harmonizando a sua casa. Tenho sensibilidade energética, dizem que é mediunidade de cura. Aí a pessoa pergunta também aqui, ao invés de fazer uma atividade que envolva cura, terapia reiki, cobrar reiki é pecado? Então, são duas perguntas, né? Sensibilidade energética, dizem que é mediunidade de cura. Então, assim, eu tenho muito cuidado quando dizem, né? Dizem que é uma mediunidade de cura, dizem que é uma mediunidade de transporte, dizem que é uma mediunidade outra. Então, o importante é que nesse momento você se perceba, né? Observe se você entende dessa forma, né? E qual é a possibilidade de você empreender essa autocura e proporcionar também o veículo de cura para outras pessoas. É por meio das mãos? É por meio do sopro energético? É por meio de quais habilidades que serão reveladas? Porque mediunidade de cura é algo muito grande, né? Como se fosse um grande guarda-chuva, mas existem filamentos por debaixo dessa mediunidade de cura. Então, assim, observe, perceba, né? Suas mãos às vezes podem ficar formigando, então já é um indício que você pode ser um médium, né, que trabalhe com o processo curativo utilizando as suas mãos.
As ervas, às vezes as pessoas começam a ter grandes afinidades com ervas, com benzimentos, por meio de experiências, inclusive durante o sono, o sono, assim, durante você dorme, né? Então isso daí é bem importante você fazer essa percepção, tá? E essa questão de pecado, de cobrar, as pessoas têm Sim. essa questão, Às vezes né? é uma crença É financeira, uma crença, né? e também as terapias. Reiki é uma espécie de terapia, que também é uma canalização, mas a pessoa fez o investimento, a pessoa está dando a hora dela ali, trabalhando terapeuticamente, então não existe pecado nenhum. E a pessoa que vai procurar, ela precisa também E da você não energia de está troca. comprando a energia Reiki, né? Então, assim, é muito importante deixar bem claro, né? No nível 1, na iniciação, a gente sempre fala isso nos seminários, que você não está comprando a energia Reiki. Na realidade, você está remunerando o tempo do terapeuta. Porque o terapeuta, né, como o Fábio falou, estudou. Então, tudo isso está agregado a um valor. Jamais você está comprando a energia Reiki, mas sim remunerando de maneira honesta o terapeuta da sua confiança. E aqui sobre arrepios de um lado, zumbido no ouvido, queimou na nuca, faz parte do desenvolvimento mediúnico. Às vezes é natural, né? Ter a sensação que parece que o cabelo está arrepiado, né? Quando você olha que o cabelo está normal, só que essas sensações, e às vezes é de um lado, como aqui estava falando, primeiro foi de um lado, depois começou do outro. Então isso daí são indícios, né? De que campos energéticos estão ali, né? Próximos a você, como se as nossas antenas, tem pessoas que sentem o ouvido, né, tapar, né? Então assim, tem um bloqueio no ouvido, né? Como se a água tivesse entrado imediatamente, quando na realidade estava ali tudo tranquilo. Então são campos, são radares que nós temos, né, digamos assim, mediúnicos, para captar campos energéticos que estão próximos a você. Então quando você tem esses tipos de arrepios, né, então é mostrando que algo está ali, ou seja, entre logo em vigilância para perceber se é algo positivo ou se é algo desafiador em termos de aprendizado, né? Então daí você tem que encaminhar para a luz imediatamente e cortar qualquer duto, né, energético que esteja querendo estabelecer com você. Tiago, boa noite. Antes da pandemia eu comecei a rabiscar um papel em um amigo espiritual no centro que frequento, na desobsessão. Eu arriscava que às vezes não conseguia controlar minha mão. O que posso fazer para voltar à conexão? Então, eu indico, né, que para retomar essa conexão, você já decrete, né, você pode fazer uma meditação de perceber qual dia e horário você pode ficar disponível para ser este veículo, tá? Este veículo de transmissão aí da mensagem, né, da psicografia. Então, o importante é o quê? Observe, talvez para você fique tranquilo, dia de sábado, das 9 às 10 horas, inicialmente você vai ficar à disposição. Então, você coloca um papel à sua frente, um lápis ou uma caneta à disposição, e ali você fica no seu processo de prece, nas suas orações, e vai percebendo o campo, né, que vai se reaproximando, se reconectando, e aí vai ser naturalmente que você retorne. Ou até mesmo você sinta a intuição de já transcrever para o computador, né? Então muitos médiuns de psicografia não estão utilizando mais o papel, né, para escrever livros, às vezes, grandes mensagens, já fazem diretamente no computador, porque transmite para a tela mental do médium, e diante da conexão mediúnica, o espírito pode sim, né, ficar imerso em partes do nosso corpo, né? Então ali vai sendo diante do fluxo da nossa consciência, e ali vai sendo transmitido de uma maneira imediata, tá? Meus mentores fazem referência a livros antigos e até palestras que estou estudando nas manifestações, como orientação. Penso se pode ser influência minha, como saber se não é influência da pessoa? Então, acredito que se você já chegou, né, a pergunta é que ela já teve acesso a alguns livros, alguns artigos, e de forma coincidente, né, o mentor também falou sobre aquele assunto. Eu acredito que só o fato de você já ter chegado antecipadamente, né, ao mentor, àqueles assuntos, já foi também uma influência espiritual. É como se o seu mentor dissesse assim: estude esses assuntos, né? Que eu vou precisar do seu campo mental muito mais confiante, né? Porque imagine o seu mentor fala um assunto completamente distinto. O seu racional, se você não estiver bem ali conectado diante da manifestação, vai interferir. Você vai querer
parar a transmissão da mensagem do campo, não é? Então pense que o fato de você ter tido acesso antecipado ao que o guia falou, muitas vezes já foi o próprio guia dizendo para você despertar, já ler, já pesquisar, e depois você ratifica com essa mensagem do mentor, porque você entende perfeitamente o quanto esse campo sobre esse assunto já estava rondando, né? O seu aprendizado, né? O seu convite ao aprendizado. Quando o corpo pende para frente, para trás, levemente no balanço, é algum espírito? Quando a pessoa está em meditação, pode ser alguma interferência espiritual? Então, você tem aquela técnica, né? Você poderia ensinar aqui para o pessoal aquela técnica do corpo, né? Para perceber o campo. Porque o corpo é um pêndulo, né? Então, o Fábio sempre ensina. Fábio, você ensina. Você sempre pergunta a conexão. Quando você está em meditação, se seu corpo estiver em movimento, você pergunta. O nosso corpo é um pêndulo. Se ele vai para frente, é um sim. Se ele vai para trás, se ele pesa, é um não. Então, você começa a se conectar com o seu mentor, começa a perceber, começa a fazer pergunta mental. E aí você vai perceber. O seu próprio corpo e seu próprio espírito, ele vai responder também em conexão com aquela energia que você está sentindo. Se ele pende para frente, é um sim como resposta. E aí você vai avançando nas perguntas, certo? A mediunidade ocorre através de sonhos, a gente já falou aqui também, né? Sim, existem sonhos, desdobramentos, projeções, são partes diferentes de um processo mediúnico e que você pode se aprofundar. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre sonhos e sobre projeções, mais especificamente com você se conectar com alguns sonhos em específico, não é? Tem gente que sonha com inundações, sonha que está em algum determinado local, casa, mata, voando. Então tudo isso vai ter uma conexão. A gente vai, como é um assunto muito longo, a gente vai abordar em um vídeo próprio para isso. Que alimentos devem ser evitados para se ter o exercício mediúnico? Então, alimentos pesados, né, como muito gordurosos, carne vermelha ou qualquer tipo outro de proteína que seja de difícil, né, demorada digestão. Então é importante a gente, né, antes, né, do trabalho mediúnico acontecer, ter um cuidado, um zelo para você ter o seu campo da matéria mais sutil, a fim de que a conexão, né, com o campo espiritual possa ser mais fluido, mais leve, mais tranquilo, sem tantos ruídos, né? Porque às vezes imagine, você está indigesto com algo e ao mesmo tempo você ali está na concentração mediúnica, então fica uma confusão e é capaz do que? Da mensagem, por exemplo, se você for de psicofonia, então você transmitir ali uma mensagem equivocada do sentido real do mentor, né? Por conta de um não preparo do seu corpo físico. Por isso que é importante a gente no dia, né, dos trabalhos mediúnicos, a gente ter esse cuidado, buscar beber muita água, né, para ali equilibrar todo o nosso campo também do corpo. Então, assim, estarmos hidratados, de preferência, né, colocados em situações que não aguçem qualquer tipo de desequilíbrio de ordem emocional. Então não é só o que a gente come em termos, né, aqui do paladar, mas de todo o campo do que nós nos alimentamos emocionalmente, de outras formas também, antes dos trabalhos mediúnicos. Sinais de incorporação. A pessoa diz que sente uma corrente de energia descendo pelos braços, pernas, arrepios, calor, peso na nuca, aquilo que a gente já falou, né? Então pode ser sim sinal de incorporação. Sim. Então é bom procurar um centro de responsabilidade para que você seja atendida. E aqui finalmente a pessoa disse: seria ótimo se vocês fizessem um curso de educação mediúnica, sem preconceitos, independente de rótulos religiosos, para que pudéssemos aprender, nos cuidarmos, ter mais autonomia. A gente tem um curso presencial que é de mediunidade, né? E a gente vai fazer essa turma virtual, essa turma online agora em 2022. Então segue nossos canais, nosso Instagram, as redes sociais, a gente vai informar o período de inscrição. A gente deve abrir em janeiro, né? Esse período de inscrição também. E aproveito para deixar aqui abaixo qual o assunto que vocês querem que a gente aborde também. Vamos fazer vídeos sobre algumas linhas da Umbanda, como marujos, marinheiros, ciganos, né? Também, caboclos, boiadeiros. Esses assuntos que vocês querem também, tem muitas perguntas. Então vamos aproveitar para tirar suas dúvidas. Coloca aqui abaixo
que é muito importante para nós. E aproveite para comprar nossos livros também. A gente falou hoje sobre o Arcanjo Miguel e o assunto também que falamos foi sobre ervas aqui. Então tem outros livros lá. Aproveite e segue nosso canal, compartilha, dá o seu like. Tchau, até a próxima. Até mais.